em 2 Reis, o capítulo de número 4, o verso de número 38. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. Vamos ler apenas o verso de número 40. Pode ser? Bota o versículo 40 aí. 40, isso. E assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela, e não poderão comer. Vamos de novo? Todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3. E assim tiraram de comer para os homens, e havendo eles provado o caldo, clamaram dizendo: ó homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Fala assim comigo: a morte na panela. Pode sentar aí. Queridos, nessa noite é uma noite muito especial para nós. É o nosso culto de adoração. Mas um culto de adoração, ele, além de ser um momento que a gente adora a Deus, tem que ser um momento também que a gente se fortifica, se fortalece. Hoje foi um culto muito maravilhoso, porque Deus falou com a gente aqui. Deus usou vocês e cada oportunidade teve uma ministração específica para nós. Então agora nós vamos finalizar o culto com uma palavra que venha nos dar estruturas espirituais. Quem entende isso aqui? Por que nós precisamos de ir à igreja? É uma pergunta que às vezes fica. Precisamos ir na igreja? Porque você vir para a igreja não é só você vir aqui como se estivesse indo para um ambiente onde você precisa ir como trabalho, supermercado. Não, ir para a igreja é o lugar onde você vai para ser ministrado. Então quando a pessoa ela perde essa vontade de ir para a igreja, tem um perigo aí, porque ela começa a se sentir autossuficiente. Aí o pior das hipóteses é quando a pessoa só quer ir ministrar e não quer ser ministrado. Aí a pessoa vai se definhando, vai gerando problemas entre si, e o que acontece? É uma pessoa que vai se enfraquecendo. Mas quando nós, quer ver uma coisa? Se você tem um carro, uma moto, uma bicicleta, e você vai todo mês lá no conserto e fala para o rapaz assim: dá uma olhada para mim no freio, dá uma olhada para mim na relação, não é assim? Dá uma olhada para mim no motor, dá uma olhada para mim na parte elétrica. Você está periodicamente prevendo os defeitos do seu automóvel, da sua motocicleta ou da sua bicicleta. Agora, quando a gente deixa de ir lá, é que nem a gente quando fica muito tempo sem ir no médico. A gente tem que ir. O certo é, de 3 em 3 meses, procurar um médico, fazer um check-up e perguntar: como que está a minha saúde, doutor? Aí o médico vai dizer: ó, você está com um pouquinho de pressão alta, tem que regular essa pressão. Diminui no sal, não é assim que eles fazem? Ó, você está precisando diminuir no açúcar, sua glicose está alta. Vê você um pouquinho gordinho igual eu assim, ó, tem que fazer caminhada, tem que fazer. A orientação do médico me dá saúde. E na igreja? Quando você fica muito tempo sem ir na igreja, você vai adoecendo espiritualmente. Mas glória a Deus que está os crentes aqui da terça, do domingo, da escola dominical. Não tem chuva, não tem sol, vocês vieram e vocês estão recebendo hoje um diagnóstico do céu. Amém? Vamos lá. Bom, o texto que ora nós acabamos de meditar e ler, vai falar acerca de um episódio muito tremendo. A gente sabe que Eliseu, o profeta Eliseu, foi um profeta que Deus levantou numa dimensão muito grande. Elias vem como profeta que profetiza de forma com autoridade, com autonomia,
mas Eliseu, ele pede porção dobrada. É interessante a gente olhar alguma trajetória de Eliseu e ver que Eliseu, ele tem a porção dobrada, ele tem uma unção maior do que Elias, porque ele pediu e Deus deu, só que Deus usa elementos simples e manifesta grandes milagres. Quer ver só um momento? Quando o machado caiu no rio, lembra disso? O que ele fez? Qual é o elemento simples que ele usou para tirar o ferro de dentro das águas? Falou, lança a vara, lança o quê? O cabo. E quando ele lança o cabo, vai lá e o machado flutuou. Se você olhar alguns episódios na Bíblia, Eliseu usa elementos simples para manifestar grandes milagres. Quem está pedindo porção dobrada aí? Sua simplicidade é o elemento surpresa para manifestar grandes milagres. O que é isso? É você pegar a porção dobrada, pegar a autoridade e ver e pensar, poxa, eu estou buscando tanto a Deus e não vejo nada. Você não está vendo porque seus olhos estão contemplando o simples, mas começa a olhar com os olhos naturais e sobrenaturais do céu, e você vai ver que tudo é milagre na sua história. Então a gente vai ver que Eliseu, ele agora tem um colégio apostólico, diferente de Elias. Os milagres de Eliseu faz ele agregar um colégio apostólico. Lembra que Elias foi o profeta solitário? Lembra que Elias profetizou contra 450 profetas de Baal? Lembra que Elias não tinha ninguém à sua volta? Ele só, no seu ministério, foi em algum momento, quando ele pensou que estava sozinho, Deus falou, tem 7.000. Mas esses 7.000 não tiveram um relacionamento com Elias. Mas Eliseu, ele já tem a graça de ensinar. A história vai dizer que Eliseu, ele começa agora aqui a ensinar um colégio apostólico. E esse colégio apostólico, chamada Escola de Profeta, em Gilgal, começa agora a ter uma grande dificuldade de alimento. Naquela época, uma cabeça de jumento custava 80 ciclos de prata. O que era? Já pensou quando você vai no mercado? Você vai no mercado e compra lá, às vezes, me dá uma picanha, não é assim? Me dá um bife. Como é que é o nome das peças da carne que tem lá, pastora? Me dá um alcatra, né? Me dá um contrafilé. Isso. Naquele momento, fala muito de carne não que dá fome, pastor. Naquele momento ali, uma cabeça de jumento que só tinha os ossos, as orelhas, os olhos, a língua e o miolo do cérebro. 80 ciclos de prata, porque não tinha carne naquela época para todo mundo. E essa fome é tão grande que você sabia que os israelitas começaram a comer esterco de pombo. Olha que nível chegou de dificuldade de alimento. Quando isso começa a acontecer, primeiro problema na escola de profeta é fome. Fala comigo assim, fome. Fome é o maior problema que existe hoje no mundo. A gente com fome, a gente perde o equilíbrio emocional, o equilíbrio psicológico. A gente com fome se treme todo, não é assim? A gente com fome fica nervoso, a gente com fome fica fraco, e a gente com fome não pensa muito direito. Já viu aquele dia que você vem lá do centro de Queimados, de Engenheiro Pedreira, ou vem lá do centro do... e você não almoçou, mas você está acostumado a comer aquele pratinho, né, de arroz e feijão e os teus mistérios lá, e você está acostumado a se alimentar. Quando você fica sem se alimentar aquele dia, como que você fica? Fica mal. O seu estado físico, seu estado psicológico fica debilitado. Então a história vai dizer que assim estavam eles. Eliseu então chegou e falou, vocês estão com fome? Estamos. Vamos fazer o seguinte, parado aqui, não vai resolver o problema. Faz o seguinte, vocês agora saem daqui e vão andar por aí. De repente vocês encontram alguma erva, e assim a gente faz um caldo, e essa erva vai ser um alimento da gente. Aquele colégio apostólico saiu dali e foi embora. E
E quando eles saem e vão embora procurando alimento, a Bíblia vai dizer que eles encontraram uma erva. E essa erva eles trazem, colocam numa panela grande para todo mundo comer. E nisso que eles estão ali cozinhando, o cheiro está bom, visivelmente o caldo é bom. Eles estão olhando e falam assim, não, o cheiro parece que é agradável. E eles começam a comer. Quando eles começam a se alimentar, porque a fome era grande, no meio daquela corrida de buscar o alimento, alguém não conhecia direito e não sabia distinguir de alimento de veneno, e pegaram uma erva venenosa e colocaram naquele caldo, pensando eles que aquilo era um alimento bom. É aí que começa o problema, e eu quero começar a falar sobre isso. Primeiro ponto da mensagem é: cuidado com a sua fome, porque fome espiritual é a pior coisa que existe na vida do ser humano. O que é fome? É quando Deus não fala mais com a gente. É quando Deus não manda mais o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a pior coisa na vida do ser humano é quando ele começa a ter fome de Deus e ele não sabe como encontrar um alimento para a sua alma. Aonde é que entram os problemas? Primeiro, você começa a buscar preencher a fome espiritual com coisas dessa vida. Por exemplo, vou encher a minha fome espiritual com televisão. Você não vai encher. Vou encher a minha fome espiritual com uma amizade. Você não vai encher. Vou encher minha fome espiritual com dinheiro. Você não vai encher. Porque fome espiritual somente Deus pode saciar. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Irmão, nesse mundo, o mundo pode dar tudo o que a gente precisa: carro, dinheiro, sucesso, fama, mas o mundo nunca vai poder preencher o vazio do seu coração, que é a morada do Espírito Santo. A gente começa então a entender que o problema aí é a fome. Se você olhar nos dias de hoje, as pessoas estão assim, estão famintas de Deus e não sabem, e vivem uma vida de decepção, frustração. A gente não consegue ser plenamente feliz. Quando a gente vive uma vida que a gente é alimentado todos os dias, o que acontece com a gente? A gente não se preocupa com nada. Quer ver uma coisa? Você pode estar morando numa casa simples, como eu, e nessa casa simples, uma coisa não pode faltar. É o quê? É alimento. Agora você pode estar morando numa casa linda, numa casa a mais top do Rio de Janeiro. Se não tiver alimento, você morre lá dentro. O que é isso? O principal da nossa vida espiritual é o alimento de Deus para a nossa vida. Fala comigo assim: eu preciso me alimentar e não deixar que essa fome que eu tenho venha me enganar. A fome então agora fez eles correrem atrás do alimento. Outra coisa que eu quero falar aqui: tem veneno que parece que é comida. Repita comigo: tem veneno que parece que é comida. Tem coisa que parece que é bom, mas não é. Tem coisa que parece que é agradável, mas não é. Quer ver uma coisa que parece agradável e não é? O pecado. O pecado, eu vou considerar ele como um veneno da alma. Porque quer ver uma coisa? A alma da gente, ela busca o quê? Se satisfazer. Está aqui o pastor Rodrigo Mendonça. Pastor Rodrigo Mendonça é um ser vivente, onde tem uma alma. A alma do pastor Rodrigo tem desejos, vontade, ambições, sentimentos. A minha alma é como se ela aflorasse, como ela almejasse tudo que é pecaminoso.
porque a alma não tem consciência. A alma só pensa de forma prazerosa. Então o que a alma faz? A alma, ela anseia pelas coisas dessa vida. Você vê que o salmista disse para a sua própria alma: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturba dentro de mim? Tem um hino que fala: espere em Deus, espere em Deus. Se você hoje não aprender a controlar a sua alma, ela trará alimentos que parecem ser saudáveis, prazerosos, mas serão caminhos de morte. Entendeu o que eu estou falando? A alma da gente anseia. Quer ver uma coisa que a alma gosta? Vou falar: pecado, prostituição, imoralidade, brigas, intrigas, glutonarias, bebedices. A alma anseia por essas coisas. É aí que a gente tem que ter o equilíbrio, porque se o crente não tiver a mente de Cristo, e se o crente não tiver a disciplina cristã, o crente tropeça, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso chegar aqui agora e comprar ali um chumbinho. Eu posso ou não posso? Posso, mas me convém comprar chumbinho para colocar na minha comida? Nunca. Eu posso chegar ali agora e comprar um alimento que não é saudável. Posso ou não posso? Posso, mas não me convém. O que Deus quer falar para você aqui hoje? Que você tem que saber como escolher a sua vida e como trabalhar o seu emocional e o seu psicológico. Porque é aí que o diabo joga muita gente no inferno. Nós temos que estar pronto todos os dias, lutando. Você quer ver uma coisa? Jesus estava com fome no deserto, lembra desse episódio? E o diabo chegou e falou assim: pega essas pedras aqui e transforma ela em pão. O que Jesus falou para Satanás? Nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de... O diabo usou a fome de Jesus. O diabo usou não só a fome física, mas tocou na moral e no ego de Jesus. Quer ver? Tu não é o Filho de Deus? Tu não é o Jesus Cristo? Transforma a pedra em pão. Já pensou? Eu cheio de fome aqui, 40 dias com fome, e eu tenho o poder de fazer uma pizza, tenho o poder de fazer um refrigerante 2 litros, imagina? Tenho o poder de fazer esse púlpito aqui virar um bolo enorme e andar no meio do chantilly, imagina? Né? Tenho poder para fazer isso, de mergulhar, e o diabo toca no meu psicológico. Você acha que quando ele falou assim, transforma aquela pedra ali em um pão, você acha que na mesma hora Jesus não viu um pão enorme, não? Mas aí Jesus se controlou e falou assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus quer ensinar a gente nesse culto? Vamos equilibrar e dominar a nossa alma com a inteligência que Deus nos deu. O problema daquele colégio apostólico é que eles não sabiam distinguir o que é veneno e o que é alimento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui para vocês? Quem está entendendo uma palavra aqui nessa noite? Aprenda a distinguir esse assunto: é alimento ou é veneno? Essa voltinha que eu vou dar ali fora, é veneno ou é alimento? Isso aqui que eu vou fazer, essa amizade, é veneno ou alimento? Espera aí, esse meu modo de tratar os meus familiares, é alimento ou é veneno? Você tem que começar a distinguir isso. E isso não é o Espírito Santo que faz, é você que entende e você que domina a sua própria vida. Quando eles correram lá e começaram a pegar, eles começaram: não, isso aqui é comida, isso aqui é bom. Colocou na panela, fez o caldo, e aí? E agora, pastor? De repente alguém está aqui assim pensando: e agora, pastor? O que eu faço? Está todo mundo comendo, imagina, todo mundo com a fome danada. E quando eles começaram a comer, e um olha para o outro, e segundo a história, aquela planta, ela tinha uma gosma, que ela fazia eles perderem a respiração.
Então aquela gosma ficou tipo entranhada, sabe, nas veias respiratórias deles. E eles começaram, e de repente o camarada que fez a comida, o Hudson olhou e falou assim: homem de Deus! Ó, primeiro, homem quer dizer o quê? Enviado. De Deus quer dizer homem enviado por Deus. Homem de Deus! E Eliseu olhou e falou: o que foi? A morte na panela. Eu quero rapidamente falar sobre isso. Primeiro, eles reconheceram a autoridade que Eliseu tinha. E a salvação deles foi quando eles reconheceram a autoridade que estava sobre Eliseu. Porque quando eles entendem a autoridade que está sobre Eliseu, eles sabem que ali tem uma saída de remédio, de cura. Está entendendo o que eu estou pregando aqui para você? Reconheça a autoridade de quem está te discipulando, porque ele tem uma palavra que pode mudar a sua história. Quando eles começaram, homem de Deus, e eles chamaram por Eliseu, Eliseu na mesma hora falou: o que aconteceu? A morte na panela. Eliseu chegou perto, e ele olhou, ele viu os jovens engasgando, perdendo fôlego. Não respirando perfeitamente. Na mesma hora, quando ele olhou, que ele viu aquela gosma, ele falou: já sei o que vai resolver isso. Traz para mim farinha. Imagina, farinha quando trouxer a farinha, joga a farinha na panela. Aí jogou a farinha na panela. E agora, meu senhor, o que eu faço? Dá para eles comerem de novo. Não é interessante isso? Por que tem que dar agora o alimento com a farinha? A farinha significa a palavra de Deus. Porque da farinha você faz o pão. E a farinha, naquele momento, quando aquela sopa, aquele caldo recebeu a farinha, engrossou. E quando eles começaram a tomar, o que aconteceu? Aquele caldo que estava envenenando e tampando as veias respiratórias desceu. A palavra tem poder de fazer o veneno sair da tua história. Por que o diabo tem medo de crente que conhece Bíblia? Está entendendo o que eu estou falando? Uma igreja, para ela ser forte, ela precisa de ter a palavra. Um crente, para perder o veneno dessa vida, desse mundo, ele precisa da palavra. Quanto mais vocês lerem a Bíblia, mais sábios vocês serão. E ninguém vai enganar vocês. Quanto mais vocês conhecerem a Bíblia, pode chegar quem for. Pode chegar quem for, pode ser quem for. Pastor, ele é PhD em teologia. Se você conhece a palavra, e se você estuda a palavra, estou falando conhecer a palavra de forma espiritual, não só teológica. Porque a palavra sem experiência ela é vazia. Paulo, quando ele chegou na cidade de Corinto, e ele falou assim: a minha pregação, como eu disse aqui na semana passada, nessa semana mesmo, no culto terça-feira, falando sobre Paulo, que ele não vinha aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Quando você se alimenta da palavra, você se torna sábio intelectual e sábio espiritual. Porque o diabo, ele sabe quem conhece a Bíblia e quem não conhece. Ele sabe quem é forte na palavra e quem é fraco na palavra. E como eu sou forte na palavra, pastor? Primeiro requisito é vivê-la. Quando você vive na palavra e a palavra vive em você, e quando a palavra ela transborda a sua vida de tal maneira que não anda mais você na rua, mas você anda transpirando a Bíblia. Quando as pessoas olham para você e veem você como uma referência de Bíblia, de evangelho, de fé, de sinceridade, de amor, a sua história começa a se manifestar de forma excelente. Quem quer viver a palavra aqui nessa noite? Viva a palavra. Busque a palavra. Não tenha medo da palavra. Primeira coisa que a palavra vai fazer com você, ela vai te doutrinar. A Bíblia ela é bem clara. Em Hebreus capítulo 11 vai dizer que a palavra do Senhor,
é mais penetrante do que uma espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Lembra da alma? Por que alma? Alma, emoções. Alma, desejo. Espírito, vontade de Deus. Ela penetra na divisão dos dois. Ela tem condição de falar assim: alma, se coloca no teu lugar. Espírito, eu entendo você, se coloca no seu lugar. A palavra do Senhor, ela é mais cortante e penetrante do que uma espada de dois gumes. O que é isso? Ela corta. Para você cortar um alimento na sua casa, você tem o quê? Uma faca que tem um lado da lâmina, não é assim? Você corta ali, você não consegue cortar com o outro lado. Uma espada de dois gumes é como se ela tivesse duas lâminas. Entendeu? Você corta para cá e para cá. Quer dizer que ela tem a habilidade de cortar em qualquer direção. Entende? O que é isso? Até quem está manuseando ela é ministrado. Eu estou aqui pregando para vocês, mas antes de eu chegar no altar, primeiro eu sou discipulado, doutrinado, reerguido, restaurado pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é o principal para cortar o veneno. Quando eles colocaram a farinha, acabou o veneno. Enquanto nós estivermos vivendo uma vida sem a palavra, o inimigo vai colocar os seus artifícios, os seus, vamos dizer assim, os seus meios de comunicação. Se a gente olhar hoje a internet, em alguns pontos ela vem de forma venenosa. A televisão, ela vem de forma venenosa, querendo ou não, ela vai colocando um pouquinho de cada coisa e você vai se deixando levar. Se você assiste muito filme de luta, daqui a pouco você quer bater nas bananeiras da tua casa, não é assim? Se você assiste um filme muito melancólico, você daqui a pouco vai começar a viver uma pessoa deprimida, triste. Se você assiste muita comédia, você acha que toda hora é hora de brincar e às vezes não é. Então a gente tem que aprender que os meios de comunicação chegam até a gente, que tipo de alimento eles estão produzindo dentro de nós. Entendeu? Não é que você não pode jogar um futebol, não é que você não pode assistir um filme, mas você tem que saber o momento certo e a hora certa para cada coisa. Há tempo para tudo, que nem agora, vocês tiraram 2 horas da vida de vocês para estar aqui na igreja. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E quem não veio, pastor? Eu fico triste pela vida deles, mas a nossa vida tem que seguir. Entende o que eu estou falando? A vida do crente é assim, você tem que, colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. Se você é crente, você vai até o fim, gemendo, chorando, abriu a porta da igreja, vai até o fim, até onde Jesus der, nós vai. Tiver um crente, eu vou pregar como se estivesse pregando para 20, para 30, para 40. Se não tiver nenhum crente, eu ligo a transmissão ao vivo e eu faço o culto e eu prego. Por quê? Porque eu não estou me importando com se estão gostando, eu estou preocupado em trazer o alimento que cura, salva e que restaura. E hoje em dia, infelizmente, nós estamos vivendo uma era que os seres humanos não querem ser confrontados pela Bíblia. Estamos vivendo um momento tão difícil que as pessoas estão se alimentando de veneno e estão gostando. Se você fala alguma coisa que confronta o pecado dela, que toca e diz, isso aqui tem que ser mudado, ela se sente ofendida, porque ela não pode ser tocada. As pessoas estão entrando no chamado egocentrismo, e esse egocentrismo vai criando nas pessoas uma arrogância, uma altivez diante do reino. Por isso, Jesus ele disse, a partir de hoje, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. A sua esperança hoje, se você quiser vir atrás do meu ministério, é hoje se negar e não querer mais viver as suas vontades. O problema está quando a gente começa a querer se cuidar demais e não deixar Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer. Quem quer ser ministrado aqui hoje? Deixa a palavra te confrontar. Quanto mais a palavra te confrontar, sobe o teu nível de espiritualidade no reino de Deus.
Mas se você foge da Bíblia, se você foge da palavra, é como se você precisasse ser curado e o médico marcasse tua cirurgia e fala assim: ó, amanhã, tal hora eu vou te operar. Aí o médico ia lá, prepara tudo, senta na maca aí, minha filha. Senta aí, meu filho, deita aí na maca. Aí vem o anestesista, aplica anestesia. Aí você fala assim: doutor, o que foi? Eu não quero mais não. Eu tenho medo do que vai acontecer comigo. Aí o doutor fala assim: então você não autoriza? Eu não autorizo o senhor me operar. A anestesia passa, ele acorda, foi o direito da pessoa, do paciente, e ele vai embora com a doença dele. Mas agora, quando o crente ele confia no médico dos médicos, Senhor dos senhores, na igreja e no ministério, ele deixa Jesus trabalhar conforme ele quer. Jeremias capítulo de número 18. Como pode o vaso questionar com o olheiro ao qual criou? Olha que hipótese o ser humano cria de falar assim para Deus: Senhor, esse não é o jeito certo do Senhor fazer comigo. O grande problema nosso é a gente querer falar para Deus: Senhor, faz desse jeito, faz daquele jeito. Deus fala assim: não, você não dá aqui a palavra de regra e de ordem. Eu sou Deus e eu digo para você o que é que tem que ser feito. Já imaginou Deus falar assim para mim: Rodrigo Mendonça, estou movimentando, estou fazendo, e eu falar para Deus: Deus, não faça assim, porque assim eu não quero. Aí Deus fala: então você quer do teu jeito? Quero, Senhor. Então agora você vai viver do teu jeito. O que é melhor? Deixar Deus fazer ou eu querer fazer o que Deus tem que fazer? O que é melhor? Deixa Deus fazer. Mesmo que doa, mesmo que te traga, sabe, numa autorreflexão, mesmo que você chore, mesmo que você se decepcione, mesmo que você perca alguém, mas o importante é Deus estar fazendo algo na tua vida. Por quê? O que Ele faz hoje, você não entende agora, mas amanhã você vai entender e vai dizer: boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Se nós começarmos a deixar Deus trabalhar na nossa vida, nós seremos abençoados até Ele voltar. O grande problema nosso é quando nós temos medos do que Deus tem para fazer. Levanta a mão direita e fala assim: Deus, seja feita a sua vontade, ó, assim na terra como no céu. Pegou a palavra? Jesus disse isso e ensinou os discípulos: quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de quem? De Deus. Repita comigo assim: eu preciso entender o que é a vontade de Deus. Quando você começar a viver assim, você vai perder as vontades de ser humano e vai deixar que Deus venha fazer o querer dele. Amém? Aplauda Jesus nessa noite. Glória a Deus.